Boas pessoas, meu nome é Leandro, para quem ainda não me conhece, e hoje a gente está aqui para um episódio especial para falar sobre as perdas que vão acontecer na rotação de setembro agora com a chegada de Zendikar Rising. Nós vamos fazer aqui uma série de vídeos falando sobre as perdas de cada coleção que vai sair. Não vou falar, obviamente, de todas as cartas, vou falar das principais de acordo com a minha expectativa, o que eu acredito, o que eu vi jogar nesses tempos de Standard, e o que eu acho que vai fazer mais falta para cada coleção que vai sair. Hoje a gente vai começar então com a primeira coleção, que é Guilds of Ravnica. Vamos falar um pouco sobre algumas cartas que vão sair desta coleção na rotação e a falta que elas vão fazer. Antes da gente começar então, aquele pedido básico, se inscreve aqui, a gente vai ter mais vídeos sobre as outras coleções que vão sair com as cartas que vão rotacionar. Para você não perder nenhum desses vídeos, se inscreve, deixa seu like aí no vídeo. Dito isso, bora então começar com as cartas de Guilds of Ravnica. Então a gente tem aqui, primeira carta que eu selecionei que vai fazer alguma falta é o Conclave Tribunal. Certamente foi a principal escolha de removal para todos os decks White Winnie, decks de Selesnya Token. A maioria dos decks baseados em criaturas brancas usava essa carta como removal. A habilidade do Convoke dela faz ela ter um desempenho muito forte nesses decks, porque você pode baixar criaturas pequenas e utilizar o Convoke para pagar o custo de mana dela. Vai ser muito difícil de substituir essa habilidade ou este removal. E também não penso que a gente veja um reprint disso tão cedo, justamente por conta da habilidade de Convoke, que ali é muito ligado a Ravnica. Acho que vai ser difícil de ver. Outra perda que a gente vai ter aqui, principalmente de novo aqui, eu vou começar. As primeiras cartas são brancas. É o Venerated Loxodon. De novo, nos Mono White Agro tiveram praticamente esse Jesus Elefante aí. Quase todos. O Convoke faz a mesma estrutura. Você baixa criaturas pequenas, faz o Convoke. A diferença do Convoke desse para o Convoke do Conclave Tribunal é que você coloca mais um nas outras criaturas que você usou para fazer o Convoke. De novo, também acho que vai ser difícil um reprint dessa carta, porque por conta da atividade de Convoke é algo muito relacionado ali com a coleção, então precisa de alguma coisa muito específica para trazer esse tipo de carta de volta para o jogo. A terceira carta que a gente tem aqui então, mais uma vez é branca, e é o Healer's Hawk. Bom, é uma carta comum, saiu aqui essa imagem que está aqui, inclusive é de Jumpstart, ele foi reprintado em Jumpstart. É provavelmente o melhor one drop para um monociclo, para um mono white nesse ciclo. Você vai começar o jogo com uma criatura flying e lifelink, é a melhor opção. Tem uma sinergia muito grande com os decks de lifelink mono white, e 4 dessas te faziam um Loxodonte e você inchava a criatura para +1/+1, as 4 criaturas +1/+1 com lifelink e flying. 4 dessas encaixavam também nos decks de Azorius Flyers. São criaturas pequenas. 4 dessas mais uma planície, você baixava uma Sephara, enfim. Jogou muito nesses decks de mono white. Diferente das outras, ela não é uma criatura que impeça que seja que tenha um reprint rápido, porque ela não tem nenhuma habilidade específica, como Convoke. Flying, Lifelink são coisas que tem em todas as coleções, por exemplo. Não é linkada com nenhum tipo de coleção específica, então é possível ter um reprint dessa carta.
Mudando de cor, nós vamos então para o azul, né? O azul tem algumas cartas que vão rotacionar também. Obviamente todas as cores têm cartas que vão rotacionar, Leandro. Pronto, e eu selecionei aqui algumas, como por exemplo o Disdainful Stroke. Por quê? Ele já é um reprint de Cans of Tarkir, o que deixa espaço para voltar a ser reprintado em outra coleção. E eu vi ele em muito jogo nesse ciclo de Standard. Mesmo que ele tenha ali uma condição específica de fazer um counter para spells com custo de mana convertido 4 ou maior, é sempre uma boa opção para pôr card para pôr no sideboard, porque você pode ver que o jogo do oponente, por exemplo, se baseia em cartas de custo 4 ou maior, e isso acaba se tornando essencial no seu deck. Então, como sideboard, é uma opção bem importante. Acho que vai fazer uma falta, mas, de novo, nada impede de ser reprintado novamente nas próximas coleções, num set básico, por exemplo. Outra carta, Sinister Sabotage, outro counter. Esse é um counter de 3 manas, que faz um counter a qualquer spell e te dá um sorveio. Ele faz muito bem seu trabalho, tem o sorveio como extra. Jogou bastante, muita gente usou o Sinister Sabotage nos Monoblues Tempo como counters. Decks que você precisa alimentar o cemitério, isso cumpre o seu papel, porque você faz um sorveio e pode colocar a carta no cemitério, se for o caso. Então decks que usavam o cemitério, se alimentavam do cemitério, essa carta se encaixava muito bem na estratégia desses decks. Próxima carta. Aqui. Próxima carta, então nós temos a começar as cartas pretas com Midnight Reaper. Talvez seja uma das maiores perdas para o preto dessa rotação. Você tinha a possibilidade de fazer draws, o que para o preto é uma coisa difícil, a custo de 1 ponto de vida, mas ok, você fazia todos os draws que eram necessários, levavam de vida, fazia um draw é sempre importante. Ele tem um custo baixo de mana, o custo de mana 3 por uma criatura 3/2 é justo. Ele faz o seu trabalho só ali, sem precisar dos draws, já fazer o seu trabalho. E ele teve uma boa oportunidade de crescimento aí, eu vi muito jogo com a saída de Throne of Eldraine e o Cauldron Familiar, o gatinho, o famigerado gatinho, que foi banido agora no Standard. Ele praticamente anulava esse 1 ponto de dano que você sofria para fazer um card, porque você sacrificava o gato, fazia o draw, tomava 1 de vida. O gato voltava, você ganhava 1 de vida. Então esse 1 por 1 ficou ali no elas por elas. Próxima carta preta, Ritual of Sult. É um sweeper, basicamente. Destrói todas as criaturas com custo de convertida 3 ou menos por 4 manas preto. É um sweeper, acabava com boards de mono red, por exemplo, que tem criaturas todas praticamente com custo de mana 3 ou menos. Acabava com muitos decks de mono black, que também tem esses custos pequenos, mono whites, white wings, enfim. É o suficiente para qualquer deck agro. O mais parecido que a gente vai ter agora, que já saiu, é o Extinction Events, que saiu agora na coleção, se não me engano, M21. Mas ele muda a condição, em vez de ser custo de mana 3 ou menos, é o custo de mana par ou ímpar. Ele acaba por alguns momentos, talvez não limpando a board toda, porque você pode ter custos 1 e 2, e aí já fica um bocado diferente para fazer essa limpeza. Próxima carta já é uma carta vermelha, é o Arclight Phoenix. Os decks de Phoenix jogaram muito nessa rotação.
é uma carta que todo deck que usava, você nunca queria ter que pagar os 4 de mana dela para poder fazer a carta. Você sempre queria jogar ela no cemitério para trazer depois com o custo da habilidade, que é ali. Então, no começo só do seu combate, se você tiver conjurado 3 ou mais instantâneas ou feitiços, nesse turno você volta o Fênix do cemitério para o campo de batalha. Como ele tem haste, você já pode atacar. Se você tiver 3 dessas no cemitério, por 3 mágicas você traz as 3. As 3 Fênix atacando 3-2 no Flying nesse turno. Então vai fazer uma falta bem grande em alguns decks que jogavam baseados, e principalmente ela era uma carta que você jogava baseada nela, então todos os decks que eram montados em torno dessa carta vão ser desmontados neste momento. Próxima carta, Lava Coil, quase... Eu não vou dizer 100%, porque sempre tem aqueles decks mais alternativos que não, mas 99% dos decks mono-red tinham Lava Coils na sua composição. É um removal, 2 manas, que dá 4 de dano na criatura alvo, e se essa criatura fosse morrer, você exila ela ao invés de ir para o cemitério. É um excelente removal, vai fazer muita falta pro mono red principalmente nessa próxima rotação. Talvez indicar traga alguma coisa parecida, mas removals que dão 4 de dano no vermelho é algo muito difícil de existir. Então vai ser uma carta que vai fazer falta para essa composição de decks. Próxima carta, também vermelha, Runaway Steam King. É um gerador de mana pro vermelho. São 2 manas, e toda vez que você casta uma carta, uma mágica vermelha, desculpa. Toda vez que você casta uma mágica vermelha, se ele tiver menos do que 3 marcadores +1/+1, você coloca um marcador +1/+1 nele. E depois, quando ele tiver 3 marcadores, você remove os 3 marcadores +1/+1 e adiciona 3 de mana para você utilizar. Isso aqui é uma excelente fonte de mana para você, por exemplo, jogar uma Embercleave, que está aí também em evidência nos decks vermelhos. Então, vou atacar, baixo criatura, já tenho 3 de mana, 3 criaturas com haste, por exemplo, que no vermelho muito tem, 3 Fervent Champion, já coloco 3 marcadores ali, ataco com os 3 Fervent Champion, ataco com ele, o oponente vai ter que bloquear alguma coisa, eu retiro os marcadores, gero 3 de mana, baixo o Embercleave e ataco, e a gente tem aí um cenário caótico pro defensor. Vai fazer uma falta absurda nos decks vermelhos, no meu modo de ver. Próxima carta, já vamos aqui então pro verde. Crawl Harpooner. Não é uma carta assim absurda, mas eu penso que era uma carta muito boa para os decks verdes. Tem alcance, tem reach, são 2 manas por uma criatura 3/2, né? E você tinha a opção de tirar da frente alguma criatura pequena voadora, por exemplo, dos mono whites, ou dos Azorius Flyers, por exemplo. Então, porque quando ele entra no campo de batalha, você escolhe uma criatura que você não controla. A sua criatura, o Crawl Harpooner, ganha mais X/0 até o final do turno, onde X é o número de criaturas no seu cemitério. Então as criaturas lutam depois. Mesmo que você não tenha nenhuma criatura no seu cemitério, você tira os Healer's Hawks, por exemplo, dos Mono White, você tira criaturas 2/2. Ok, ela morre. Mas você tira de criaturas 2/1,
com fly, tira criaturas 1/1. Era um pseudo removal para criaturas flying, principalmente nos White Winnies e nos Azorius Flyers. Próximo, essa acho que é a grande perda do verde, o Pelt Collector. Tá em todo o deck Gru, em todo mono green hoje, que joga ainda nesse final de season, né? No final de ciclo do Standard. Todo mono green, todo Gru joga com essa carta, com esse Pelt Collector, que basicamente recebe +1/+1 para cada criatura com um poder maior do que ele entrando em campo ou saindo de campo, certo? É isso. Whenever another creature you control enters the battlefield or dies. Então, quando ela entra no campo de batalha ou morre, se aquela criatura tinha um poder maior do que o Pelt Collector, nós colocamos um computador +1/+1 em Pelt Collector. E se ele tiver 3 ou mais marcadores, ele ganha Trample. Index Gru, Index Mono Green hoje, ter criaturas maiores do que 1/1, 2/2, 3/3 até, não é difícil. E esse Pelt Collector acaba crescendo, ele vai chegar ali numa 4/4, 5/5, às vezes até muito facilmente, o que gera um problema pro seu oponente. Então essa carta vai fazer uma falta muito grande nos decks de Mono Green, ao meu ver, e principalmente nos decks de Gru. Próxima. Aqui nós já vamos entrar nas multicoloridas. Então temos aqui na guilda de Dimir o Chief of Sanity. De novo, por 3 manas você tem um Flyer 2/2. Já é alguma coisa, não é nada absurdo, mas já é alguma coisa. Mas você tem a possibilidade de tirar 3 cartas do topo do deck do oponente, mandar 2 delas pro cemitério, ficar com uma exilada que você vai poder jogar a qualquer momento ali, se for uma instantânea ou uma criatura no seu turno. Você vai poder jogar pagando o custo de mana dela como se não tivesse cor. Essa carta é um absurdo. Eu tenho um histórico muito ruim contra essa carta, quem joga comigo sabe disso. Eu odeio essa carta, basicamente, porque faz com que o oponente jogue com o seu deck e não com o deck dele. Então você perde pro seu próprio deck. Essa carta é muito boa, ela foi pouco utilizada no meu modo de ver. Eu acho que os decks podiam utilizar ela mais do que foi. Eu vi pouco jogo com essa carta, mas os jogos que eu vi com ela me causaram sérios problemas. Eu de verdade tenho um histórico muito ruim contra esta carta, então para mim é uma boa coisa que ela está indo embora. Próxima. Outra carta da guilda de Dimir, Thoth Erasure. 2 manas, você vê a mão do oponente. No segundo turno, praticamente, você já consegue então ver a mão do oponente. Você escolhe uma carta que não seja terreno e o oponente descarta essa carta. E além disso, você faz um sorveio. Vai fazer falta também, porque era uma forma de remover ameaças grandes. Uma carta dessa, por exemplo, consegue tirar de jogo antes mesmo dele entrar um Dream Trawler. Hoje em dia, consegue tirar, não sei, um Elder Gargaroth no Mono Green, consegue tirar coisas muito importantes de jogo. Você faz um sorveio, o que é uma ótima forma também de otimizar o seu próximo draw. E parecido com isso, o que nós já temos e que pode ser um substituto, inclusive nos decks de Dimir, é o Agonizing Remorse. Você vai tentar fazer a mesma coisa, vai revelar a mão do oponente, vai escolher uma carta que não seja terreno dela, e a diferença é que você vai exilar essa carta em vez de ir para o cemitério. Em vez de player descartar, ele exila aquela carta. E você não faz um sorveio, você perde um de vida, mas você exilou uma carta e não mandou para o cemitério. Também são 2 manas, é uma incomum, uma incolor e uma preta. Eu acho que
faz bem o trabalho do Top Erasure. Pode ser um bom substituto, mas de qualquer forma é uma carta que vai rotacionar e vai fazer uma falta considerável aí no Standard. Próxima carta, vamos aqui então para o Izzet. Niv Mizzet para Essa carta também é uma carta muito boa. Ok, ela tem 6 de mana, um custo de mana de 6 para entrar. Se essa carta entra em jogo, você já perdeu o jogo antes, porque se chegar no 6º turno e você não tiver como fazer essa carta não entrar, quer dizer que você já perdeu o jogo. Em muitos dos casos, por exemplo. Essa carta não pode ser... você não pode fazer counter, ela não pode ser anulada. Então, um Top Erasure, por exemplo, tiraria uma carta dessa de jogo antes que ela entrasse, então ela não pode ser anulada. É uma criatura 5/5, tem flying. Toda vez que você faz um draw, ele causa 1 de dano a qualquer alvo, então a cada turno, pelo menos 1 de dano um alvo do oponente ou o próprio oponente vai sofrer. E sempre que um jogador conjurar uma instantânea ou um feitiço, você causa um draw. Então é um jogador. Inclusive, então, quando o oponente faz uma instantânea, você faz um draw, você faz um draw, dá 1 de dano em qualquer alvo. Então você remove criaturas com força 1 ou 2 em um turno, dependendo de quantas instantes você consegue fazer. Você consegue dar 1 de dano no oponente certeiro todo turno, consegue estancar um Planeswalker de subir muito, dando um dano todo turno nesse Planeswalker, para que ele não faça um ultimate ou para que ele não faça uma habilidade maior. Eu vi essa carta jogar muito, essa carta causou muito estrago ali em alguns jogos comigo. Vai ser uma perda considerável pros decks de Izzet nesse Standard. Próxima, nós temos aqui já a guilda de Golgari. Assassin's Trophy. Destrói uma permanente. Uma permanente. Pode ser um terreno, pode ser um encantamento, pode ser um artefato, pode ser uma criatura, um Planeswalker. Destrói uma permanente que um oponente controla. Aquele oponente vai buscar no seu Grimório um terreno um terreno básico, colocar no campo de batalha e embaralhar o Grimório. Por 2 mana, você remover qualquer permanente do oponente, incluindo terrenos, é um absurdo. Ok, você vai dar um terreno pro oponente em um deck ramp, talvez não seja muito bom que você faça isso, mas você vai remover uma permanente do oponente qualquer. Talvez seja melhor fazer isso num late game, porque o oponente já vai ter ali o seu ramp, se for o caso. Pronto, já vai ter terrenos suficientes. Se ele tiver 2 terrenos, você não vai querer dar o terceiro para ele. Mas se ele já tiver 7, 8 terrenos, um terreno a mais talvez não faça diferença nesse momento se você está tirando alguma coisa absurda da mesa. Então, talvez faça sentido. Próxima carta, a Vraska, também Golgari. A Vraska é o Planeswalker, talvez de 4 manas mais forte dessa coleção, desse ciclo de Standard. Ela pode muito bem ser usada nos Golgari, pode ser também utilizada nos Jund Sacrifice, principalmente pela habilidade mais 2, né? Que você pode sacrificar uma outra permanente. Se você fizer, você ganha 1 de vida e faz um draw. Então, um Jund Sacrifice é baseado em sacrifícios, você pode usar isso. Destruir uma permanente não terreno com custo de convertido de mana 3 ou menos, e o ultimate dela, você ganha um emblema que quando uma criatura que você controla causar dano de combate ao oponente, a um jogador, na verdade, né? Aquele jogador perde o jogo. Se você conseguir dar o ultimate da Vraska,
good game, porque dificilmente o oponente vai ter criaturas, ou você não vai ter criaturas nessa montagem de deck para dar dano. E nesse caso, se passar 1 de dano, uma criatura com atropelar, por exemplo, passa 1 de dano, o oponente perdeu o jogo. É um dos Planeswalkers realmente mais poderosos desse ciclo de Standard. Próxima carta, uma carta de Boros, Deafening Clarion. 3 manas, você escolhe uma ou as duas. Ele causa 3 de dano a cada criatura ou as criaturas que você controla ganham lifelink até o final do turno. É um removal, basicamente um removal de Boros, para limpar a mesa, com criaturas com poder menor do que 3. Menor é igual a 3, né? Porque 3 também sai. Vai ser difícil de ter alguma coisa igual a essa, porque é um removal de Boros, não é uma carta agro, é uma carta de controle para você limpar board mesmo. É difícil. E contra um deck agro você realmente limpa a mesa. Você não vai ter nada com uma resistência muito maior do que 3. São poucas as coisas que vão acontecer aqui. Vai ser difícil substituir essa carta também. E aqui por fim, de Guilds of Ravnica, as Shocklands. Certamente essas são as maiores perdas do Standard nessa rotação. Então a gente tem aqui as 2, 3, 4, 5 de Guilds of Ravnica, que é a Overgrown Tomb preto e verde, Sacred Foundry branco e vermelho, a Steam Vents azul e vermelho, e a Temple Garden, que é verde e branco, e a Watery Grave azul e preto. Essas são as de Guilds of Ravnica. A gente tem mais, que é da outra coleção, que a gente vai falar depois no outro vídeo, mas certamente as Shocklands são as principais perdas da rotação que a gente vai ter. Zendikar Rising é baseado em lands, isso já foi dito, mas nós não sabemos se nós vamos ter dual lands como essas que vão poder entrar desviradas em alguma situação. Nós vamos manter aqui na rotação as dual lands, os templos, mas os templos sempre entram virados, e nós vamos manter também as lands que dão vida. Quando entra em campo de batalha você ganha um ponto de vida, mas essas também sempre entram viradas em jogo. As Triomes também são Trial Lands, não são Dual Lands, mas também entram sempre viradas em jogo. Essas têm a possibilidade de não entrar viradas e são Dual Lands. Acelera demais o jogo no Standard hoje em dia. Então a saída dessas cartas, dessas Dual Lands, vai fazer um estrago no Standard, com certeza. O jogo vai ficar provavelmente muito mais lento. Agora, vamos ter Dual Lands que entrem desviradas em Zendikar Rising? Não sei, nós vamos ver aqui agora nos spoilers, quando começarem a sair. Se eu não me engano é setembro, agora 1º ou 4 de setembro, assim começam os spoilers. Nós vamos acompanhar aqui os spoilers conforme eles forem saindo. Nós vamos fazer uma série de vídeos com os spoilers de Zendikar Rising, e vamos torcer para que as Dual Lands permaneçam ou sejam reprintadas. Eu acho pouco provável ser reprintadas essas Dual Lands, mas que apareçam opções de Dual Lands que possam entrar desviradas no campo de batalha, para deixar o Standard na velocidade que ele está hoje, porque senão ele vai realmente sofrer uma perda em termos de velocidade de jogo, que vai fazer com que o jogo seja realmente mais lento, e os decks agro vão perder muito com isso. Ok, essas são as cartas de Guilds of Ravnica que a gente teve aqui, que eu selecionei como, no meu modo de ver, as cartas que vão rotacionar de Guilds of Ravnica, que vão fazer muita falta nos decks, porque eu vi jogar muito, porque eu acho que tem um sentido importante. Não necessariamente elas são as melhores cartas da coleção, mas
certamente, no meu modo de ver, no meu pensamento, certamente são essas cartas que vão fazer mais falta para quem jogavam com os decks principais do meta ali. Elas estavam ali, nem todas no meta, mas elas estavam ali muito bem colocadas e eram utilizadas em grandes decks que eram muito jogados, ou que foram muito jogados nesse ciclo de Standard. É isso. De Guilds of Ravnica, essas são as cartas que a gente separou. O próximo vídeo, então, a gente vai falar de Ravnica Allegiance, sobre as cartas de Ravnica Allegiance que vão sair, que vão rotacionar nesse mesmo formato. Nós vamos apontar cartas, as quais eu penso que sejam importantes, que vão fazer muita falta, que vão ser perdidas, e pronto. Essa é o intuito deste vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham acompanhado a gente até aqui ao final. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ter aqui os avisos dos próximos vídeos, de perdas pela rotação, os vídeos de spoiler que nós vamos produzir quando começarem a sair de spoiler, nossos gameplays de Magic que nós temos aí sempre disponíveis, gameplays de outros jogos que nós fazemos. Se inscreve no canal, você não paga nada, é grátis, ajuda a gente, ajuda você a ficar mais informado. Curte esse vídeo se você gostou, dá um dislike se você não gostar, deixa nos comentários a sua opinião, a sua informação, o que você acha, se essas cartas vão fazer falta, se eu esqueci de alguma carta, se você acha que alguma carta é mais importante ou vai fazer mais falta do que alguma dessas que eu falei aqui agora. Segue a gente nas mídias sociais, os links estão todos aqui embaixo. E é isso. Mais uma vez, obrigado por acompanhar a gente até aqui, até o próximo vídeo e falou!